mais um papo reto comigo, a Cris Bortoncello, e hoje nós vamos falar sobre regulação emocional. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas chegarem, porque hoje vai ser um dia muito legal. E quem tiver coragem de entrar aqui nessa live hoje vai participar comigo ao vivo, trazendo as suas dúvidas e as suas questões para que juntos a gente possa trabalhar aí as questões de regulação emocional. Eu tô muito feliz com a noite de hoje. A pessoa quer acenar aqui para as pessoas que estão entrando e se perde um pouquinho. Ó, a Sirlene tá me mandando uma solicitação. É isso mesmo, Sirlene? Me confirma aqui que se é tu, eu já vou abrir a live e já vamos falar juntas, ao vivo. As habilidades de regulação emocional, eu venho já há 1 mês e meio, quase 2, trazendo questões importantes sobre regulação emocional. Eu e a Mari estamos montando aí um grupo de mães e finalizamos aí as nossas postagens, abrimos o grupo de regulação de habilidades em DBT para mães. E para finalizar aí esse grande compilado de coisas, eu vou fechar, né, o mês de junho, então falando um pouco sobre regulação emocional. E quem nunca entrou em crise? Quem nunca se desregulou? Seja mãe, seja mulher, seja homem, seja criança, quem nunca se desregulou? Eu vou aguardar a Sirlene me avisar aqui se ela quer que eu aceite a solicitação dela para participar ao vivo. E se mais alguém quiser entrar ao vivo para participar desta live do Papo Reto, a ideia é a gente poder trocar muitas informações. Enquanto eu aguardo, ó, eu acho que a Sirlene mandou de novo. Eu vou aceitar a Sirlene aqui e vamos conversar direto. Vamos ver se ela me aceita. A gente entrar, todo mundo junto. Boa noite, Pacífico, tudo bem? Olha que honra ter o nosso secretário de segurança da cidade de Canoas aqui assistindo a nossa live. Ó, a Sirlene recusou meu convite. Gente, quem tiver coragem de entrar aqui na hora para a gente participar dessa live sobre regulação emocional. Enquanto eu aguardo aí, quem quiser ter a coragem de participar, ó, mandou de novo a solicitação. Ah, Andressa Silveira, vamos ver aqui. Vamos ver se a Andressa vai entrar. Vamos ver quem se anima a entrar aqui, gente, online, na hora, para conversar sobre regulação emocional. Todos nós nos desregulamos, as emoções, elas vêm para nos organizar, para nos proteger, para nos preparar para determinadas situações que nem sempre a gente tem habilidades importantes para dar conta da nossa desregulação. O cansaço, a ansiedade, o mundo acelerado, está sempre nos empurrando para ter performances cada vez mais perfeitas no nosso dia a dia. A gente tem que ganhar bem, a gente tem que ter sucesso, a gente tem que ser mãe perfeita, a gente tem que conseguir dar conta de estar bem arrumado, de estar bem maquiado. E que difícil que é conseguir dar conta de tudo isso. Então, eu gosto de usar muito um termo que eu aprendi na terapia comportamental dialética, ou DBT, né? Que muitos falam. Ó, a Fábio mandou aqui uma solicitação. Deixa eu chamar a Fábio, que a gente vai falando tudo junto e misturado, porque é assim mesmo. Vamos ver se ela vai recusar. Eu tô mandando alguns convites, o pessoal tá recusando. Vamos lá, gente. Oi, Sirlene, tu botou um oi, eu botei ali para te chamar, tu não entrou. Vamos ver se a Fábio agora aceita meu convite. Quem quiser que eu chame, eu posso chamar também, gente. Vocês avisem aí. Mas o que é importante a gente saber? Que as nossas emoções, elas fazem parte da nossa vida e elas têm o intuito de nos proteger. Mas, às vezes, as emoções, elas estão tão fortes dentro da gente que se a gente não desenvolve recursos importantes para lidar com as nossas emoções e com a nossa desregulação, fica assim um furacão,
um aparato de emoções que a gente se perde um pouco e aí a gente pode entrar em crise. Voltando para o que eu estava falando antes, eu gosto muito de usar um exemplo da DBT, que é a gente aprender a desenvolver a nossa sabedoria, a nossa mente sábia. E a partir da nossa sabedoria, a gente vai conseguir fazer uma construção de decisões mais importantes. A Mari entrou, a Mari é minha parceira aí no treino de habilidades DBT. Então, Mari, eu tô aí convidando quem quiser entrar ao vivo. Se tu te sentir confortável e fortalecida, tu entra com a gente para conversar. E eu gosto de explicar da seguinte forma a questão da mente sábia, né? Imagina que isso aqui é um cérebro, né? E que metade, né? Este lado aqui, vamos imaginar aqui ficticiamente, tá, gente? Que este lado aqui é o nosso lado mais emocional. A mente emocional é uma mente impulsiva. Ela é quente, ela só pensa e ela já sai fazendo. Quantas coisas a gente não faz usando a nossa mente emocional, o nosso impulso de ação, né? E vamos imaginar aqui o outro lado, a nossa mente racional. A mente racional é uma mente mais matemática, uma mente mais fria, uma mente que faz estratégias, que toma as decisões pautadas pela racionalidade. Se a gente age só pela razão, a gente tende a falhar. Se a gente age só pela emoção e pelo impulso, a gente vai falhar também. Então, o que é importante? A gente desenvolver a nossa sabedoria. E para desenvolver a nossa sabedoria, a gente precisa ter a intersecção, um pouco do que é da emoção e um pouco da nossa racionalidade. Como é que eu costumo fazer isso, né? Quando tem uma situação que eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, ou que eu tô muito pautada pela emoção, eu tento pensar se aquele pensamento que eu tenho voltado para a questão emocional faz sentido eu agir daquela forma, e aí eu vou jogando para o lado da racionalidade e vou de um lado para o outro, jogando. Faz sentido, não faz sentido? Né? Isso vai me ajudar, isso vai me complicar. E aí as coisas vão se organizando até que eu possa tomar uma decisão tendo pensado sobre aquela situação específica. Hoje, a minha mãe está de aniversário. Ela completa 76 anos e hoje eu me inspirei para cantar uma música que eu cantava quando era o Dia das Mães. Cantei um pedacinho lá, tá lá postado, tive a coragem de postar. E quis fazer isso especificamente porque a música, ela tem um significado muito importante na minha vida e eu utilizo a música como uma habilidade de autorregulação. Então, se eu tô irritada, se eu tô chateada, se eu tô carente, eu utilizo a música. Então, se, por exemplo, eu tô num dia mais tristonha, eu vou colocar uma música super alegre, super animada. E aquela música super animada vai mudar o meu humor. Não quer dizer que eu vá sair da tristeza e vou me transformar na felicidade por conta da música, mas o nível de tristeza que eu estiver vai se diminuir a ponto de tornar o meu dia um pouco mais feliz. Então, todos nós temos capacidade e possibilidade de desenvolver habilidades muito importantes. Porém, nem todos nós sabemos como utilizar essas habilidades a nosso favor. Então, a ideia de aprender as estratégias de habilidades nos torna pessoas mais efetivas e não quer dizer que a gente não vai entrar em crises. As crises fazem parte da vida e todos nós, dependendo um pouco da personalidade de um e de outro, por que eu estou falando isso? Porque pessoas mais sensíveis, elas estão mais sujeitas ou mais predispostas a desenvolver crises, porque elas têm, pela hipersensibilidade, imaginem assim, eu gosto de usar esse exemplo das pessoas queimadas. Se a gente tem uma queimadura muito grave, qualquer vento que passa pelo nosso corpo vai arder, vai doer. E aí,
por essa sensibilidade estar tão exacerbada, a gente muitas vezes não consegue se dar conta, porque a dor emocional ela é tão grande, ela é tão devastadora, que ela vai tomar conta da gente e a gente naquele momento muitas vezes não consegue pensar em repertórios importantes para lidar naquele momento de crise. Eu tô convidando aí todo mundo que tá entrando, quem quiser entrar ao vivo agora, me coloca um eu quero aqui, que eu vou chamar para participar agora, na hora, e trazer aí algum dilema relacionado à desregulação emocional e a gente poder conversar juntos sobre isso e todos nós aprendermos. Essas habilidades, elas fazem parte de uma teoria específica, né? E foi um grande compilado de estratégias que essa teórica criou para dar conta de dar suporte para as pessoas diante da sua própria desregulação emocional. Essas habilidades que eu estou falando são habilidades de regulação emocional, habilidades de mindfulness, habilidades de efetividade interpessoal e habilidades de tolerância ao mal-estar. Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui a minha colinha para não me perder, senão eu perco o foco. Eu não quero perder o foco com vocês. Então, o que é importante, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é aprender a se conhecer e a identificar qual é o nosso mal-estar. Então, se, por exemplo, eu não dormi bem à noite, é importante e significativo que eu me dê conta que a minha desregulação, ela pode ser oriunda da minha noite mal dormida, do meu cansaço, do meu estresse. Porque quando eu me dou conta que a minha desregulação emocional a base dela é uma dor, é um sono mal dormido, é um cansaço, é uma situação muito difícil que eu tô passando, eu não saio direto usando a minha mente emocional para tomar as minhas decisões. Eu vou conseguindo me dar conta que naquele dia eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque se eu estou numa tendência a usar mais a minha mente emocional, as minhas decisões vão estar pautadas pela impulsividade e eu tendo a me sentir falha nas minhas decisões e isso pode me entristecer, isso pode me deixar com raiva e isso vai me fazer não me sentir efetiva, tá? Então, deixa eu pensar aqui. Como é que a gente pode fazer, então, para lidar com essas questões, né? Eu usei ali um exemplo da questão da música, que é uma habilidade que eu utilizo muito de verdade, né? E a gente precisa daí, dependendo do contexto de cada um, aprender a melhorar o momento da vida da gente. Algumas pessoas utilizam o plantar. Tem pessoas que amam plantar, amam regar as plantas. Eu não gosto. Tem pessoas que gostam de fazer crochê, eu não gosto. Tem pessoas que gostam de desenhar e de pintar, eu não gosto. Então não adianta de nada eu dizer, pessoal, vocês vão lá e vocês vão plantar e vocês vão se sentir melhores. Tem todo esse aparato de reconhecimento sobre o que nos fortalece, sobre o que nos faz bem, sobre o que tem a ver com a nossa história, que vai nos dar um suporte importante para que a gente utilize aquele item como uma habilidade para deixar a gente com uma sensação de bem-estar melhor. A gente não tem controle nenhum sobre as nossas emoções e a gente não tem controle nenhum sobre os nossos pensamentos. E aí que a grande preciosidade, e que eu fiz postagens lá já faz bastante tempo, para a gente utilizar na nossa vida, que tem a ver com a gente aprender a utilizar as estratégias de mindfulness. O mindfulness, ele não tem uma tradução aqui para o nosso país, a gente usa o termo atenção plena e tem a ver, tô aqui, gente, de uma forma muito simplista explicando, né? Porque o Papo Reto, ele tem essa pegada, essa ideia de trazer de um jeito mais simples as coisas. Tem a ver com a gente aprender a viver as coisas no dia e na hora como elas são. E nem sempre
a vida é fácil com a gente. Nem sempre as coisas são boas. Praticar mindfulness é exercitar o nosso foco para aquele momento. E existem várias formas da gente fazer esse exercício. Eu, particularmente, gosto muito de fazer práticas de mindfulness que envolvem o participar. A interpretação por trás do mindfulness tem a ver com a gente observar as coisas no momento presente, aprender a descrever as coisas no momento presente sem julgamento e participar dessas coisas no momento presente. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de coisas que a gente faz, e eu me incluo, porque nem sempre eu consigo estar com atenção plena para tudo, porque somos seres humanos e por sermos seres humanos somos falhos, né? O processo da hora da alimentação. O café da manhã, o almoço, o jantar. Quantas vezes a gente vai lá e ó, nham, 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 que nem eu digo, né? Serve o prato, nem sabe o que colocou, mastiga correndo e de qualquer maneira, engole a comida, nem sabe muito bem o cheiro, a forma, a quantidade que colocou no prato. E o mindfulness, ele vai, ao exercitar mindfulness constantemente, e a gente precisa criar estratégias para praticar mindfulness todos os dias, de preferência umas 3 vezes por dia, a gente vai se habituar. Quando a gente começa, na hora da refeição, por exemplo, a fazer a refeição em mindfulness, a gente não vai simplesmente colocar a comida ao prato. A gente vai prestar atenção que tipo de comidas eu vou escolher colocar no meu prato. A quantidade de comida. A gente vai olhar com profundidade para esse alimento. A gente vai sentir o cheiro. A gente vai mastigar. Vai dar várias mastigadas desse alimento. A gente vai buscar a sensação da textura desse alimento. E a grande maioria das pessoas que pratica mindfulness ao se alimentar, prestando atenção no detalhe da alimentação, coloca menos comida no prato. Está consciente da sua decisão. A consequência pode ser emagrecer. Ou pode ser uma trituração melhor do alimento a ponto da pessoa se sentir mais confortável. Pessoal, quem tiver aqui agora e se sentir confortável e quiser participar, o papo reto de hoje é com a participação de vocês. Vamos lá, que eu tô louca para bater papo com alguém, hein? A gente também pode fazer mindfulness tomando banho. Quantas vezes a gente chega em casa cansado, entra no banho e toma aquele banho check. O banho tá feito. Não sentiu o cheiro de sabonete, não prestou atenção no nosso próprio corpo na hora do banho. Prestar atenção nas gotículas da água que saem do chuveiro e que vão percorrer pelo nosso corpo. Esfregar cada parte do seu corpo. Sentir o cheiro do sabonete, a textura do sabonete. É outro banho. A gente pode sair do banho e resolver passar um hidratante corporal. E esse hidratante corporal em mindfulness não é aquela coisa assim de fazer, se livrar e acabou. O nosso mundo hoje em dia, ele tá muito acelerado. Nós mandamos o WhatsApp e queremos a resposta na hora. A gente quer ligar e quer que a pessoa atenda. A gente quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. A gente faz uma compra pela internet e quer que receba no outro dia. E antigamente não existia nada disso. Antigamente as pessoas esperavam o tempo das coisas acontecerem. Antigamente as pessoas andavam a cavalo e levavam semanas, meses para chegar a algum lugar. E hoje a gente quer imediatismo. O mindfulness, ele vem para nos dar a lição que a gente precisa aprender a lidar com as coisas do jeito que elas forem. Isso não significa que as nossas situações serão prazerosas. Mas na vida, isso faz parte também. E se utiliza muito os exercícios de mindfulness para trabalhar pacientes com dor crônica. Porque os pacientes com dor crônica, eles têm dores todos os dias, em várias partes do corpo. E essas dores vão alterar o humor dessas pessoas. E ou elas vão lidar, ficar o tempo todo com desregulação emocional e muitas vezes vão ser grosseiras, ou vão se sentir fracassadas muitas vezes por não conseguir dar conta das suas coisas, ou a gente aprende a respirar,
e entender e acolher as coisas que estão vindo para nós do jeito que elas vêm. E ao conseguirmos lidar com o nosso dia a dia, a gente vai se sentindo mais efetivo e a gente evita o desenvolvimento de transtornos mentais importantes. Então, o mindfulness, eu já falei aqui várias vezes, né? E eu sou uma pessoa muito agitada, faço muitas coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece de perto sabe, né? Mas o mindfulness, ele me trouxe esse lugar de para, respira, observa. Isso que está acontecendo é grave assim como tu está sentindo ou não é tudo isso? É chegar de um lugar como se a gente desse um passo para trás e observasse uma cena. Uma cena de filme, por exemplo. É como fazer um recorte de algo e poder, dando esse passo para trás, olhar e pensar: o que está acontecendo aqui? Como é que eu estou me sentindo? Por que isso está me incomodando? E a partir disso, eu não vou tomar uma decisão pautada na minha emoção ou na minha razão. E eu vou conseguir adquirir um repertório mais importante para chegar na sabedoria. Chegar na sabedoria não significa tomar decisões que serão prazerosas para nós. Chegar na sabedoria, às vezes, tem a ver com dar limites importantes para algumas pessoas. E aí a gente entra, né, nas habilidades de efetividade interpessoal ou eficácia interpessoal, que é como eu gosto, que no pessoal aí que trabalha com comunicação vai falar comunicação assertiva, né, não ficar naquele movimento mais passivo e agressivo. E a maioria de nós não foi instrumentalizado para saber se comunicar de forma efetiva. E quando a gente não sabe se comunicar de forma efetiva, a gente empresta dinheiro sem poder ou sem querer emprestar. A gente diz sim para muitas coisas quando a gente deveria, naquela situação, muitas vezes dizer não. A gente engole sapos, muitos sapos ao longo da vida, pela nossa dificuldade de lidar com o desconforto e não ter habilidades importantes. Então, ao saber se comunicar, a gente se expressa. A gente precisa desenvolver essa capacidade de saber se expressar de forma efetiva. Dizendo para o outro como a gente se sente. Isso não significa que a gente vai machucar o outro. Tudo depende da forma como a gente se comunica com as pessoas. As pessoas podem não gostar do que elas escutaram, mas elas vão entender que a gente tem o direito de dizer o que é mais assertivo para nós ou não. A gente pode reforçar determinadas condutas e comportamentos que são importantes e significativos para nós. Quando a pessoa que está com a gente dá muito pitaco, ou quando a pessoa que está com a gente é muito insistente. E por mais que a gente vá para frente e para trás, nos desorganizando pela nossa dificuldade de dizer não, se a gente está confiante de que aquela decisão é significativa para nós, a gente mantém esse lugar firme sobre a nossa decisão. E isso nos dá aquela sensação de conseguir me fazer respeitar. E isso é muito significativo para toda a nossa vida. É muito importante, ao longo desse processamento de se comunicar, a gente se manter em mindfulness, se manter focado dentro do propósito que a gente está, dentro daquilo que a gente se desenhou, em direção aos nossos valores. Porque se a gente sai disso, esquece de olhar para os nossos valores, a gente pode se perder. Eu deixei lá na minha bio essa lista de valores que eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes. Quem tiver curiosidade, acho que são 3 folhas, se não me engano. Tem vários tipos de valores. E eu utilizei o preenchimento dessa lista de valores para mim, na minha vida, como uma forma de tomar decisões importantes. Eu já falei aqui, mas eu vou me repetir, porque eu acho que isso é importante. O trabalho, para mim, é muito valoroso e muito significativo. E por muitos anos eu fui uma workaholic. E eu trabalhava demais. E eu trabalhava demais porque eu me sentia muito validada no meu trabalho.
e porque eu amava o que eu fazia e ainda amo. Mas isso não significa que a gente tem que se destruir, se machucar. Oi, Jus. Pessoal, quem quiser entrar agora na live, ela tá aberta, é só vocês me dizerem. Eu chamo vocês, ao vivo e a cores, trazendo situações para a gente pensar aqui na hora, estratégias de habilidades para o caso de vocês. Então, eu vou seguir aqui ao longo desse papo reto, fazendo esse convite para vocês, caso vocês queiram participar junto comigo. A gente também precisa, pensando nas habilidades de efetividade interpessoal, parecer confiante. Às vezes a gente está destroçado por dentro, mas a gente precisa desenvolver naquele momento uma habilidade de parecer confiante, porque às vezes a gente vai fechar um negócio importante, a gente acordou mal, a gente está cansado, a gente está vivendo um dilema horrível na nossa família, mas a gente tem que fechar um negócio. E se a gente não fechar o negócio, a gente não vai fechar a meta do trabalho e a gente vai ganhar menos financeiramente no final do mês. Então a gente respira, se prepara e chega lá com uma postura de quem quer fechar o negócio, mesmo que por dentro, às vezes, a gente esteja despedaçado. E isso faz parte da vida. Embora seja uma situação muito difícil, a gente precisa aprender a desenvolver essas habilidades. Uma outra coisa importante também, que faz parte da habilidade de efetividade interpessoal, é negociar. Aprender a negociar. Porque se a gente fica no 8 e no 80, a possibilidade de dar erro é enorme. Porque as coisas se perdem. Não pode ser necessariamente a minha vontade e não necessariamente a vontade do outro. Tem que fazer sentido pra gente, para que a gente não se perca ao longo da nossa vida. Então é muito significativo e importante que a gente possa estar de acordo com as nossas habilidades. Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa que eu quero falar para vocês também é sobre as habilidades de tolerância ao mal-estar. Isso acontece quando a gente entra em crises, que a gente se desregula muito. Quem nunca se desregulou a ponto de entrar em crises? Quem nunca viveu um dilema no seu relacionamento? Quem nunca se desesperou e achou que a vida não fazia mais sentido, que as coisas não iam acontecer para si? E depois que o vulcão baixou, a gente conseguiu enxergar as coisas de uma outra forma. A habilidade de tolerância ao mal-estar, ela vem para ajudar as pessoas a lidar com este momento de crise. Então, nem sempre a gente vai fazer, ou quase sempre a gente não vai fazer aquilo que a nossa emoção está nos mandando fazer. Então, por exemplo, se eu estou numa situação gravíssima, há uma probabilidade de eu sentir uma emoção, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser medo muito grande. E se eu deixar a minha emoção tomar conta de mim, eu vou tomar a minha decisão comportamental pautada na minha emoção e eu vou me sentir um fracasso depois. Ninguém é fracassado. Não existe ninguém que vá fracassar. A gente falha, porque faz parte da vida. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. A gente cai tombos e a gente pode aprender com os tombos da vida. Mas para isso, a gente tem que estar no jogo. Ficar em casa, enfurnado dentro de um quarto, não vai nos ajudar a chegar numa vida mais efetiva para nós. Então é muito significativo que a gente exercite a prática de ir em busca daquilo que é importante para nós. Mas, vamos supor aí, né? Eu vou usar um exemplo que acontece muito. Algumas pessoas, quando estão com muita desregulação emocional, às vezes elas dormem, às vezes elas bebem para conseguir dar conta de lidar com a sua emoção. Às vezes elas têm comportamento autolesivos, que são aqueles comportamentos de se cortar. Porque elas entendem que ao sentir aquela dor do corte, elas vão enganar um pouquinho aquela dor emocional e aquilo vai passar. Só que os nossos
nossos problemas, eles não passam sem a gente tentar ser efetivos. Então, existem algumas estratégias que a gente ensina para os pacientes para lidar com as suas crises. Uma delas, e a mais significativa que eu considero para as crises fortes, é a gente mudar a nossa temperatura corporal. E a gente pode fazer isso lavando o rosto com uma água gelada, segurando pedras de gelo, né? Fazendo o que a gente chama de respiração de mergulhador. Então, a gente enche lá uma bacia, um balde, a gente bota a nossa cara lá no balde, a gente prende a respiração por um tempo, para que a gente possa voltar para o nosso eixo. Pena que eu não trouxe aqui, mas eu tenho lá na clínica o meu bonequinho, né, dos Divertidamente, e tem o bonequinho da raiva. Como é que é o bonequinho da raiva, gente? Vermelho, vermelho, com aquela cara sisuda. É assim que a gente fica quando a gente está com raiva. E como é que vocês imaginam que a gente muda aquela emoção de raiva? Se a gente bota uma água gelada ali, aquela emoção, ó, vai mudando o patamar daquela emoção. Isso não significa sair do 8 para o 80. Não significa que eu tô 100% de raiva e vou segurar pedras de gelo, e ao segurar as pedras de gelo, a minha raiva vai cair para o zero. A minha raiva pode cair para os 50%, por exemplo. E isso por si só já vai ser muito bom. Porque se eu tinha uma raiva 100% e eu fico com uma raiva 50%, eu consigo enxergar melhor. E ao enxergar melhor, eu vou conseguir tomar decisões mais pautadas pela sabedoria. É muito difícil, é um exercício muito significativo a gente aprender a buscar a nossa sabedoria para tomar as decisões. Porque quando a gente toma as decisões pautadas pelo impulso, ou seja, pela emoção, a gente tende a não se sentir efetivo. E quando a gente racionaliza demais para tomar as decisões, às vezes a gente perde o time. Ou não tem muita graça aquela decisão que a gente tomou, porque a gente precisa do afeto. As emoções fazem parte da gente. Então é muito significativo que a gente consiga prestar atenção nas questões. O Mindfulness traz a gente o tempo todo para isso. Para chegar nesse lugar de não agir pelo impulso ou não agir pela racionalidade. Como eu falei antes, né, dentro das habilidades de regulação emocional, as emoções, elas fazem parte da nossa vida. E elas têm o intuito de nos auxiliar a conseguir, por exemplo, compreender a função de cada emoção. As nossas emoções, elas vêm para nos proteger, para nos ajudar a dar conta das coisas. Porque se eu sinto medo, esse medo, dependendo da situação, ele tá ali para nos proteger. E aí eu vou contar uma situação de medo que me veio à mente agora, né? Que é o seguinte, outro dia até eu me lembrei disso, então quero compartilhar com vocês. Eu devia ter aí, sei lá, uns 20 anos de idade, e eu voltava da faculdade de ônibus. E eu cheguei de ônibus 00:30, porque não tinham muitos ônibus que me levassem para casa após a faculdade. E quando eu desci do ônibus, eu tinha um cara me olhando. Esse cara me olhou, me seguiu. Eu corri por muito tempo e o mais rápido que eu pude. E eu só fiz isso porque eu me dei conta que ali havia um perigo. Então, naquela situação específica, onde eu desci do ônibus à 00:30, voltando da faculdade, o medo me sinalizou que eu precisava tomar uma atitude emergencial para me proteger. Eu não sei ao certo, porque consegui fugir dele, se ele de fato iria fazer algo contra mim. Mas no momento que eu corri, ele correu atrás, foi uma confirmação de que eu estava em uma situação de perigo. Mas muitas vezes o nosso medo não é, a emoção que a gente sente do medo não está pautada por uma coisa real. E sim, pelo nosso aprendizado, pela forma que a gente viveu e que a gente entende as coisas. E aí eu vou contar uma outra história para vocês. Por muitos anos eu via as pessoas descerem de tirolesa. Não é tirolesa, é um outro nome, gente. Se vocês souberem, vocês escrevam aí. Que a gente desce nas cordas assim e vai indo longe, passa por cima de cachoeira e tal.
Não vou lembrar o nome agora, sou péssima para nomes, já aceitei que sou péssima para nomes. E eu olhava as pessoas fazendo e dizia, um dia eu vou fazer isso aí. Ai, que legal que deve ser fazer esse enfrentamento. Um dia eu vou fazer isso aí. E por muitos anos eu deixei de experimentar a sensação de vencer o meu medo. Porque o meu medo era tão grande, era tão devastador, que eu achava que eu não ia conseguir dar conta. E um dia eu parei, olhando várias pessoas fazerem, e falei para mim mesmo, um dia eu vou fazer isso aí. E ao mesmo tempo falei, Cris, chega! Chega de dizer que um dia tu fica nessa mistura de sensação de vontade, de viver aquilo ali, e o teu medo tá maior. Vamos analisar. Analisa a situação e decide de uma vez por todas se tu vai ou não. E eu fiquei olhando as pessoas fazerem. Eu olhei a corda, eu olhei a altura. Se essa corda arrebentar, eu vou morrer. Certo, era uma cachoeira, era enorme, era alto. E eu olhei várias e várias, sei lá, 20, 30 pessoas descendo. E eu falei, só um pouquinho, essas 20, 30 pessoas não caíram, tem segurança, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Eu falei, eu vou. E aí eu resolvi ir. E eu disse, eu vou filmar. E o que eu quero descrever para vocês foi o início da minha largada, né? Me filmaram vários ângulos, o pessoal me filmou, até postei no Instagram 1000 anos atrás. O meu grito, assim, a filmagem do início ao fim foi muito significativa, porque no início que eu saí da corda pendurada, o meu grito foi de horror, foi um grito alto de desespero. E ao longo do processo, passando por cima da cachoeira, o meu grito foi mudando o tom. E eu fui sentindo uma sensação incrível de felicidade, de orgulho de mim, de ter me permitido fazer esse enfrentamento. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quantos de nós ficamos congelados na nossa vida por causa do medo? Medo de fazer uma prova e não passar. Medo de não ser amado pelas pessoas. Medo de não ser aceito. Medo de não conseguir dar conta. Então, é muito significativo a gente acolher a emoção que vem, mas ao mesmo tempo questionar. Faz sentido essa emoção? Essa emoção está me ajudando ou essa emoção está me atrapalhando? Eu estou botando uma lupa, estou aumentando essa emoção ou ela condiz com a realidade? A Cris que desceu do ônibus e que precisou correr para não ser atacada, utilizou bem o medo para correr e para se proteger. Mas por muitos anos ela deixou de aproveitar passeios importantes, porque tinham coisas que ela considerou um risco maior do que a grande maioria das outras pessoas. Então, quantos de nós, eu tô aqui falando só do medo, deixando de lado outras emoções que são importantes e significativas para todos nós. Então, ao experimentar o desenvolvimento das habilidades, o reconhecimento dessas emoções, a gente vai dar um tom diferente. O reconhecimento das emoções deveria ser matéria de sala de aula, onde as crianças vão aprender sobre cada emoção. Aquele desenho, Divertidamente, ele não é só um desenho infantil. Ele fala sobre as nossas emoções base, que a gente sente e que a gente não tem controle nenhum sobre elas. E dependendo do tipo de personalidade que a gente tem, de temperamento que a gente tem, dependendo do ambiente que a gente foi criado, tem determinadas emoções que a gente vai sentir mais ou menos. Então, reconhecer essas emoções nos protege. Falar sobre essas emoções nos protege também. A grande maioria das pessoas que ataca quando está com raiva é porque não está conseguindo dizer, para só um pouquinho. Isso tu está passando dos limites. Eu não aceito que tu faça isso para mim. A pessoa às vezes grita, bate porta, dá tapa na cara, empurra. Quando ela deveria falar, stop, tu está passando dos teus limites. E isso precisa ser adquirido lá na primeira infância. Por outro lado, nem sempre os nossos pais são capazes de nos dar esse suporte, porque muitas vezes eles não tiveram esse suporte.
Eles não aprenderam também. Ou a gente nasce num ambiente muito tóxico, que é reforçador dessas habilidades de um jeito muito ruim. E a gente, ao não receber dos nossos pais, da nossa família, dos nossos cuidadores, o desenvolvimento das habilidades, a gente vai para a adolescência e para a vida adulta batendo porta, gritando, xingando, chutando as pessoas. Isso não nos leva para um lugar de sucesso, isso não nos leva num lugar de sentir que a gente é capaz, que a gente é eficaz. Então, ao desenvolver essas habilidades, a gente vai poder tomar decisões pautadas, novamente, pela sabedoria. Eu recebo crianças no consultório que se batem, que se machucam, que batem com a cabeça na parede, que fazem coisas assustadoras. E eles fazem isso porque é a única forma que eles têm de dar conta daquela emoção, porque eles não conseguem dizer, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto nojo. Elas não sabem como lidar com a sua emoção e muitas vezes as famílias também não sabem como ajudar essa criança porque não há um ambiente de comunicação ou essas famílias também não aprenderam a lidar com as suas próprias coisas. Eu tô há 1 mês e meio, 2, né? Eu e a Mari estamos aí com esse grupo de treino de habilidades para mães, mas várias postagens foram feitas no meu Instagram. Quem tiver dúvida, entra lá e olha. Tem postagens para cada habilidade, tem textos mais longos. Percam um pouco de tempo, é perder para ganhar, lendo sobre essas habilidades. Não custa nada, só custa o tempo de vocês em adquirir informação. Essa informação, ela é para a vida de vocês. E ao se sentir efetivo para a sua vida, as pessoas que estão em torno de vocês também vão se beneficiar. Seja um filho de vocês, seja um amigo de vocês, seja um colega de trabalho de vocês. Todas as pessoas, elas vão ser gratas por ter alguém tão habilidoso. E também elas vão provavelmente repetir esse modelo. Se tu tá, por exemplo, numa crise e tu tá no teu trabalho, e ao entrar em crise, tu não pode sair do teu trabalho, tu vai lá e pega uma pedra de gelo em cada mão e segura e deixa essa pedra derreter até o final para se autorregular. E o teu colega te enxerga. Daqui a pouco ele te pergunta, mas Cris, o que tu está fazendo com essas pedras de gelo na mão? Olha, eu tô usando essa habilidade para sair da crise, eu tô muito mal, não tô conseguindo dar conta, eu tô usando essa habilidade. O que a pessoa vai fazer? A pessoa próxima de vocês que viu a Cris segurando as 2 pedras de gelo na mão. Ela vai imitar vocês quando ela entrar em crise. Então, ao me ajudar, eu estou indiretamente modelando isso para as outras pessoas que estão comigo. E isso não tem preço, gente. Cada vez mais, as pessoas estão fazendo postagens nas redes sociais sobre formas de se regular, sobre estratégias que a gente pode utilizar. Um paciente, eu vou falar aqui da minha área, que sou psicóloga. Um paciente, quando chega para nós com um transtorno de pânico, na primeira sessão, o que os psicólogos ensinam? Exercício de respiração diafragmática. Por quê? Porque o ansioso está aqui. Ele não respira, o coração está acelerado, ele está com sudorese. Calma, respira. Ao respirar, a gente consegue ter o pé mais no chão para observar melhor a situação e não deixar essa crise escalonar para uma coisa devastadora, a ponto da pessoa sair e parar no hospital para fazer um exame achando que vai infartar. Eu já atendi médicos que me ligaram, Cris, eu acho que eu tô infartando. Enquanto eu conversava com ele por telefone, os batimentos foram diminuindo. E eu disse, olha só, com tudo que tu aprendeu sobre a medicina, sinceramente, tu acha que se fosse um infarto, só respirando aqui comigo e conversando, tudo ia se acalmar? Não ia. Mas no momento da crise, o que acontece? A pessoa fica agarrada na emoção, no medo de infartar. E aquilo toma uma proporção tão estratosférica que a pessoa não
consegue usar a sua razão para saber, olha, eu estudei medicina, eu aprendi, não é assim para infartar, tem que ter esse sintoma logo. Eu estou botando uma lupa na minha emoção e isso está sendo devastador para mim. Então, gente, eu não vou me alongar, mas eu quero dizer que existem tratamentos efetivos para ajudar vocês. Existem estratégias de regulação emocional, todos nós desregulamos, todos nós temos pensamentos de boicote, todos nós vivemos dilemas na nossa vida. Alguns em umas áreas e outros em outras áreas, mas isso faz parte da vida humana. E a gente pode utilizar estratégias efetivas para se sentir mais efetivo, mais feliz. É só no Instagram e nas redes sociais que as pessoas estão felizes o tempo todo. Na vida real não tem isso. As pessoas choram, as pessoas ficam tristes. As pessoas têm dilemas importantes, decisões para tomar. Elas têm medo, elas têm raiva, elas têm nojo, elas têm culpa. E não sabem lidar com as suas emoções. E é muito significativo a gente aprender a exercitar o mindfulness e parar. E observar as coisas sem julgamento. Eu brinco, né, que se eu tivesse assim, uma pessoa traz uma situação. E nessa situação tem 5 pessoas envolvidas. Se eu sentar separadamente com essas 5 pessoas, cada uma delas vai trazer a mesma história contada diferente, pela sua versão, pelo seu ponto de vista, que é o ponto de vista como a pessoa sentiu e pensou naquele momento. Eu não estou falando sobre certo e errado. Eu estou falando, na DBT, né, a Marsha Linehan fala que entre o preto e o branco existem várias matizes de cinza. O que significa isso? Que nas situações que a gente vive, existem várias formas da gente olhar e interpretar. Às vezes, a nossa interpretação, ela está distorcida por conta da nossa emoção, por conta da nossa sensibilidade, por conta da nossa dificuldade naquele momento de dar um passo para trás e observar de cima sem julgamento. E a gente anda, nos dias de hoje, numa sociedade com muito criticismo, com muito julgamento, com muito apontar o dedo para o outro. E a gente precisa parar e começar a olhar para nós, para as nossas coisas, para as nossas emoções, para o nosso comportamento. Porque se eu aprendo a dizer não para o outro não vai mais ser abusivo comigo. Se eu aprendo a lidar com o meu comportamento de esquiva por medo, enfim, eu vou me sentir mais efetivo e isso vai me fazer me sentir mais feliz. Então percebam que às vezes a gente fica só muito voltado para nossa queixa, para as coisas dos outros, sem nos darmos conta que a gente, daqui a pouco, fazendo um movimento um pouco diferente do que aquilo que a gente faz, a gente muda. E aí eu quero trazer uma coisa rápida para vocês. Muitas vezes vem uma pessoa para terapia e ela quer que o cônjuge, né, ou a esposa, ou o marido, enfim, tanto faz, faça também para que ele mude. Só que se eu mudar, se eu mudo, as coisas mudam. As regras mudaram. O desfecho vai mudar. A outra pessoa que convive comigo, tô aqui falando de relacionamento, ela vai entender que a partir de agora já não pode X coisa. E o que essa pessoa vai fazer com isso, eu não sei, eu não tô lá. Mas uma mudança importante vai acontecer. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Ninguém quis entrar aqui ao vivo comigo. Eu queria tanto poder conversar, porque eu acho que é muito mais fluido quando a gente não fala sozinho, né? Mas eu entendo, porque a gente também tem muito medo da exposição. Eu fiz um vídeo que está no meu canal do YouTube, não sei quanto tempo faz, se faz 2 meses, talvez um pouco mais, falando um pouco sobre a história do meu espasmo miofascial. Eu tenho um tique
no olho, que por muitas vezes a sensação que eu tinha é que os colegas estavam me criticando ou me julgando por conta disso, ou achando que o meu tique era em decorrência de estresse, disso e daquilo. Não era. Eu conto toda essa história no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, quem puder, vou ficar muito feliz. E lá eu conto todo o desfecho, fiz uma cirurgia no cérebro, enfim, são várias coisas, vários dilemas, várias situações que eu passei. E tudo o que a minha cabeça e o meu pensamento me dizia é: não filma, Cris, que vai aparecer esse espasmo no olho e é feio. As pessoas vão te achar defeituosa. Isso não é legal postar nas redes sociais. E a estratégia que eu utilizei para lidar com o meu espasmo foi o enfrentamento, gente. Tá ótima explicação, a Carol tá dizendo. Tá bem. A Psico Kelly, eu vi esse vídeo e foi libertador para mim. Que bom, Kelly, que bom. É muito significativo ouvir isso, porque foi uma exposição. É óbvio que eu tenho medo do julgamento das pessoas. É óbvio. Eu fico aqui emocionada em falar para vocês. A gente quer se sentir amado, cuidado e protegido por todas as pessoas. Mas esse é o mundo da Disney. É um mundo romantizado. A vida real, as pessoas não vão nos tratar bem o tempo todo. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque isso faz parte da vida. Eu sei, Cristiane, tá? Que faço terapia há muitos anos e me analiso, me observo. Eu sei que muito do que o espasmo me incomodou, e ainda me incomoda um pouco, é decorrente da minha história de infância. De eu me sentir que eu era menos, que eu não tinha as coisas, que eu me considerava pobre, e uma série de coisas mais. E por isso hoje o espasmo me incomoda mais do que talvez incomodaria uma outra pessoa que não ia estar nem aí com isso. E nós somos fruto da história de vida da gente. Não tem certo e errado. É preciso a gente acolher, aceitar a nossa dor e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias para lidar nesse mundo. Ai, Andressa. Andressa, meu braço direito, esquerdo, minha cabeça, tudo. Não conseguiria lidar nas coisas da clínica sem a minha secretária maravilhosa. Enfrentamento é a solução, gente, para fobias, para ansiedade, para uma série de coisas, para os nossos medos. Eu fiz o enfrentamento de descer lá naquele troço, que nem lembro o nome, foi maravilhoso. Eu morri de medo. Fiquei com medo da corda arrebentada, eu morrer, e meus filhos, vão ficar sem mãe, todas essas tragédias. Eu pensei, mas eu fui mesmo assim. Lena, obrigada, Lena, pelo teu feedback. Assistam o vídeo, gente. Eu acordei um dia e falei, eu vou gravar um vídeo. Eu tava com medo de gravar, mas eu falei, eu tenho que gravar esse vídeo, porque eu acho que tem outras pessoas que têm dilemas diferentes do meu, mas que têm a mesma dor emocional. E ao compartilhar isso, talvez eu ajude alguém que está passando por uma situação parecida com a minha de se sentir assim. E o fato disso me incomodar não muda em nada a profissional que eu sou. E quantos de nós ficamos travados uma vida inteira, preocupados com o que os outros vão pensar? Eu ia falar um palavrão agora, né? Então, para o que os outros vão pensar sobre nós. Não é sobre isso. Cada um de nós tem a nossa história. E isso faz parte da vida. E a gente precisa reconhecer que nós somos seres humanos falhos, que a vida não vai ser fácil. E a gente precisa puxar para nós a responsabilidade de quais são as habilidades que a gente vai desenvolver para lidar com isso, com as nossas escolhas, com os nossos parceiros, com a vida profissional que a gente vai ter. E não ficar só na nossa queixa, sem fazer os enfrentamentos importantes. A Letícia Fernandes, linda, você é maravilhosa, Cris, uma bênção para quem pode ter ser sua paciente e te conhecer de pertinho. Ai, amada, obrigada pelo carinho. Eu tenho nas terças-feiras, agora daqui um mês ou dois, acho que vai terminar, mas eu tenho tido muitos colegas que fazem depoimentos sobre mim. Nas terças-feiras, foi uma coisa assim que o meu estrategista digital me sugeriu. Eu não imaginei, gente, que eu ia ficar tão feliz, tão grata por tantos depoimentos de pessoas tão significativas para mim. Mas mais do que isso,
as palavras que eles têm me dito têm sido, assim, enchido o meu coração de felicidade, de alegria. Eu queria que todos nós tivéssemos a oportunidade de sentar numa grande mesa com pessoas que a gente considera significativo e trocar ideias sobre as coisas. E aí eu fui fazer um curso muito legal com um treinamento internacional. E aí o cara falou o seguinte: um papelzinho e caneta na mão de cada um, era aqueles post-it. E a gente vai escrever ali, naquele papelzinho, o que a gente não quer que ninguém saiba de jeito nenhum. E todo mundo com medo de escrever o que eu boto aqui, vão descobrir meu segredo, né? E ele escreveu: eu sou um fracasso. O cara renomadíssimo escreveu: eu sou um fracasso. E quantos de nós temos o que eles chamam de síndrome do impostor? Vamos se desgrudar disso, gente. Vamos começar a observar as nossas emoções e perceber se elas fazem sentido, se elas estão nos ajudando ou se elas estão atrapalhando a nossa vida. E não vamos mais deixar que a nossa vida seja travada por conta dessas emoções. Esse papo reto vai ficar salvo 48 horas aqui no Instagram e depois ele vai para o meu canal do YouTube. Compartilhem com vocês acharem que faz sentido assistir esse papo reto. A partir da semana que vem, não do mês que vem, a partir da semana que vem eu vou entrar com tudo falando sobre toque. Eu vou ficar, não sei se 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas eu me dei conta que eu sou especialista em toque, eu amo trabalhar com toque, eu tenho recebido muitos pedidos de muitas pessoas para falar mais sobre isso. Então, eu vou ter uma fala de papo reto sobre toque para especialistas, para pacientes. Eu vou tentar trazer de um jeito que é o jeito que eu dou a aula, que é de um jeito simples, né? Então, os profissionais que queiram estar comigo, a partir de terça-feira que vem, todas as terças às 19h30, eu vou estar fazendo papos retos sobre toque a partir de agora. E vou trazer coisas bem legais lá pra frente. E vou trazer bastante material, só material de postagem sobre toque. Durante esse tempo, para a gente poder, assim, ó, esgotar esse assunto. Ai, a Kelly tá falando super ansiosa para essas lives. Vão acontecer. Eu cheguei a fazer uma live sobre toque, mas eu fiz uma só. Então, eu vou fazer, assim, uma série de postagens. Porque não dá pra gente simplificar aquilo que é muito profundo. O toque tem muitas questões importantes. Eu quero muito ter vocês aí semana que vem, tá? Vou tentar trazer dicas, tragam perguntas e questionamentos, isso vai ser muito significativo. Eu vou encerrar a live, porque eu vou agora voar entre aspas, pegar o meu carro e ir até a casa da minha mãe, que hoje ela faz 76 anos. Eu já passei lá, dei um beijo, mas eu disse que depois da live, que era o meu compromisso com vocês, eu ia pra lá abraçar e beijar. Porque se eu tô aqui hoje falando com vocês, é porque ela me deu a vida. Independente da forma como a gente é criado ou não, eu sou grata pelos pais que me trouxeram a vida e que me ensinaram valores importantes e significativos. Um beijo muito grande para vocês e até semana que vem com mais um Papo Reto. Tchau, gente!